Eu fiz o primeiro vídeo e alguns irmãos me reportaram que ficou muito grande o vídeo. E aí eu parei e pensei assim, não, eu vou fazer então o vídeo de uma forma diferente. Imagina um Deus todo-poderoso, que ele criou galáxias e galáxias de poder, infinitas praticamente. Tanto é que a Bíblia chega a dizer que são 7 céus, 7 instâncias de poder que estão acima da nossa cabeça. E veja, se você olhar para o mundo já é assustadoramente gigante. Cada qual com a sua cultura, sua nação, sua história. E agora nós temos 7 camadas celestiais sobre a nossa cabeça. Então é uma coisa indizível. Buscai ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Paulo falou assim, Paulo subiu lá, né, no terceiro céus. Ele subiu lá e ele falou assim, eu não tenho palavras, ou seja, o vocábulo de Paulo, que é um erudito, que é um doutor, ficou escasso. Ele ficou sem condições. Miserável para descrever o que ele viu lá. E segundo, ele não podia falar o que ele viu. Então imagina a glória das coisas que estão acima da nossa cabeça e que vamos descobrir depois da morte. Então imagine um Deus que criou tudo isso na eternidade passada. E que já existiam poderes. Lúcifer já estava lá. Aquelas miríades e miríades e miríades e miríades infinitas de anjos, guerreiros poderosos, já estavam lá. Só que houve uma rebelião. Então Deus para tudo e decide traçar um plano majestosamente sábio. Majestosamente sábio. Que é o quê? Fazer a raça humana. Uma raça que ia conter a sua imagem e semelhança e que depois ia se deturpar, ia se perder por conta do pecado. Deus sabia tudo. Paulo fala que antes de haja luz, que é a primeira afirmação que manifesta o mundo, a luz é a manifestação do mundo, mas também é a manifestação de Cristo. É importante entender isso, que não dá para detalhar agora. Então, antes de tudo, do haja luz, Paulo diz, haja cruz. O haja cruz já estava lá. E aí Deus vai traçar um plano. Ele vai dar para a humanidade de forma confusa, veja que é emblemático, a afirmação que eu vou fazer agora, daqui a pouquinho, daqui a um segundo, de que a humanidade tem que durar 6.000 anos. A cronologia bíblica é de uma humanidade que tem que durar 6.000 anos. Eu sei que isso é uma afronta, é um tapa na cara dos acadêmicos. Porque nenhum cientista vai, por conta das datações, as formas de fazer a datação, nenhum cientista vai admitir, aceitar essa afirmação. Só que e eu recomendo que você faça o mesmo, admita que essa Bíblia, essa palavra, ela é fiel e verdadeira. Acima de toda a ciência, de toda a construção acadêmica, todo pensamento bem elaborado, sofisticado. Os doutores sabem falar bonito. Eles têm um labirinto intelectual majestoso para seduzir as massas. Mas essa palavra, simples, humilde, toca pescador, toca camponês, pastor de ovelha, fala com o padeiro, com o açougueiro, fala com a balconista, operador de caixa, fala com todos. É uma palavra dada aos humildes. Tanto é que a Bíblia é muito mais um desafio de temor a Deus, temer a Deus, e de humildade. A Bíblia não é um desafio intelectual. Ela não é uma proposta, uma tese acadêmica para desafiar os sábios. Não. A Bíblia é uma palavra simples para a gente que tem coração simples e humilde. Tanto é que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. E aí Deus traça esse plano, 6.000 anos. 6.000 anos darei aos homens, aproximadamente. Ninguém sabe com exatidão as coisas. Só o Pai, e eu penso que agora também Jesus, que herdou todo o poder, que voltou para aquele lugar de glória também, sabe todas essas coisas. Não consigo detalhar agora, mas também creio que ele sabe todas essas coisas. E agora o que a gente tem, então é uma cronologia de 6.000 anos que tem que acontecer. Por conta de cada dia da criação. Por conta de cada festa que é uma santa convocação. Quando você encaixa os dias da criação com as festas de Deus, aí você fala assim, tudo tem uma cronologia exata. Tudo tem. Veja, Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou nas primícias. Páscoa e primícias são 2 festas. E o Espírito Santo desceu no Pentecostes, outra festa também, dos tabernáculos. Ou seja, as festas, as santas convocações, que não pense que é uma festa popular apenas, são santas convocações. Elas carregam um sentido profético, cronológico, que encaixa com os dias da criação, dizendo que a humanidade tem que durar 6.000 anos,
São 6 milênios. E no 7º milênio é o descanso do Senhor, um milênio literal, contra todo tipo de falácia que você tem por aí fora. Então, imagine o que é que Deus está fazendo. E por conta disso que eu falei, que o marco zero da humanidade é Adão e Eva. Eu coloquei aqui um mapinha mental para vocês. O marco zero é Adão e Eva. Depois a gente dá um salto para Abraão, e nós temos em Abraão a manifestação do caminho perfeito, que é o caminho da fé. De tal forma que Moisés fica bem encaixado quando ele vem sobre Abraão. Moisés não vem para substituir Abraão. Os judeus erram porque eles falam mais de Moisés, da lei mosaica, da Torá, do que de Abraão. Eu sei que na Torá se compreende também Abraão, mas de certa forma Abraão fica meio ofuscado diante de tanta coisa que eles falam de Moisés, na prática, né? Nos seus discursos. E aí depois se dá um salto de mais 2000 anos e chega em Jesus. E então, quando você chega em Jesus, ali é importante a gente entender o que está acontecendo ali, né? Porque ali é chamado plenitude dos tempos. A manifestação do Deus que decidiu se vestir de carne. Ele desce desse lugar de glória. Gente, é um lugar de glória. O trono de Deus, quando você lê Apocalipse 4, 5, é uma coisa, meu Deus do céu. Aquilo ali tem poderes, tem seres celestiais que a gente nem sabe, tem ser que queima como fogo. Você acha que X-Men é muita coisa? Você acha que os Vingadores é muita coisa? Meu irmão, minha irmã, não sejamos nécios, lentos para compreender tudo aquilo que diz na palavra. A verdade é que a Bíblia fala que existem civilizações celestiais. Eu vou repetir, civilizações celestiais. O nosso mundo está enclausurado pela morte. É o mundo da morte, o mundo das trevas. A gente cresce, vive, morre em ignorância. Ninguém sabe nada. É proposital. Quando você descobre pela palavra que isso é proposital, por isso que Jesus falou, conhecereis a verdade, e ela vos libertará, aí você começa a dimensionar e entender um pouquinho as coisas. Aí Jesus vem, se dá o tempo perfeito, e de lá então se começa os últimos tempos. O fim dos tempos começa ali. Tanto é que João fala, filhinhos, esta já é a última hora. Por isso que eu coloquei no canal o último minuto. Por que o canal se chama o último minuto? Porque eu estou falando desse cenário do fim dos tempos, que é término. Gente, se você espera muito mais para acontecer, você está fora do time de Deus. Você pode estar vivendo no seu time. Mas não se admire disso. Porque são 8 bilhões de pessoas no mundo vivendo cada um no seu time. O que é que determina o time de cada pessoa, a cronologia de cada pessoa? Seu coração e sua mente. Só que a Bíblia diz que aquele que pensa segundo o seu próprio coração, o seu próprio entendimento, ele é tolo. Não confie e não se equilibre sobre o seu próprio entendimento. Confie antes no Senhor. Então, eu queria destacar agora, para encerrarmos esse vídeo, coisas que aconteceram para compor esse cenário do fim dos tempos. Que coisas são essas? Aproximadamente 1500, 1700 se dá um grande feito, que começa a surgir no mundo algo que os historiadores vão chamar de iluminismo, ou seja, a mente humana ficou iluminada, e agora as pessoas começaram a fazer ciência. O que é importante de entendermos aqui? É que as pessoas passaram a fazer ciência. E agora, fazendo ciência, elas acham que entendem o que é o mundo. Veja, com isso veio outros movimentos, como o cientificismo, universidades, escolas por todo o planeta Terra, a massificação do ensino. Todo mundo sabe ler e escrever. O que era dos nobres no passado, de reis, agora todos sabem ler e escrever. Então nós tivemos essa massificação do ensino, tivemos a humanidade agora recentemente saltando de 1 bilhão de pessoas na Terra para 8 bilhões, e não acho que isso é uma coisa assim qualquer, porque esse salto ele é significativo para configurar o fim dos tempos. Tanto é que os cientistas chamam isso de baby boom, uma explosão demográfica. Tantas pessoas que vieram no mundo, né? E o que nós temos agora? Um mundo tecnológico, científico, acadêmico, hiper incrédulo. A banalização do ser humano, dos valores morais, foi tudo embora. Pra você ter uma ideia, foi tudo embora. E é isso que é chamado de apostasia. Qual que é o momento, para encerrarmos esse vídeo, qual que é o momento que nós vivemos hoje? O sono das 10 virgens. 5 tolas dormindo à esquerda, 5 sábias dormindo à direita. Todas dormem. A totalidade está dormindo. E o que adormece todos nós são os prazeres da vida. Por isso que Jesus fala, no fim dos tempos vai ser igual Noé, vai ser igual Ló. As pessoas vão comer, beber, se divertir, fazer festas, construir, edificar, casar e se dar em casamento.
Aí você fala assim, mas não estou entendendo o que Jesus está falando. Isso é um tempo de tanta desgraça, guerras, fomes, pestes, né? Por que ele fala ao mesmo tempo que tem gente que está comendo, plantando, construindo, buscando realizar sonhos? Parece que não encaixa. A apostasia que vem na igreja é essa euforia pela riqueza, que se vê agora. Hoje um pastor, ele não sabe dentro do coração dele se ele é pastor e trabalha por almas, ou se ele é empresário e trabalha por números, por templos. Ele não sabe se ele está trabalhando por coisas espirituais, por valores eternos, celestiais, ou se ele está trabalhando por galardão, pelo pão que se come agora, que se recebe agora. Ele não sabe diferenciar, ele vive angústia. E não é à toa, aqui uma palavra de aviso, não é à toa que um monte de gente está adoecida, pregando sermões adoecedores, de uma esperança terrena, só de uma glória terrena. Estude, trabalhe e tenha bens nessa terra. E os céus? Parece que os céus ficaram apagados. Parece que os céus estão longe demais de todos nós. Eu vou encerrar aqui o vídeo, é uma abertura do canal, essa é uma versão mais objetiva do primeiro vídeo que eu fiz, mas ao mesmo tempo deixando aqui um alerta. Eu sei que é dormência da igreja. É dormência da igreja e poder e empoderamento do mundo. O mundo está celebrando. Olha só a verticalização das cidades. Nunca se teve, os homens estavam nos campos. De repente eles migraram para as cidades. E olha a glória das cidades. Quando você começa a entender que a glória da cidade é a exaltação da carne, é por isso que aparece agora esses coaches, essa gente empoderada do dinheiro, que acham que sabem o que estão falando, são guias cegos. Paulo disse a Timóteo, saiba porém isto, no fim dos tempos as pessoas vão ter coceiras, comichões nos ouvidos, e elas não vão suportar a sã doutrina, e elas vão juntar para si doutores e mestres que falem segundo os seus próprios desejos. É isso que vai acontecer no fim dos tempos. Então essa palavra, para começar esse vídeo, ela é instrutiva, ela traz a sabedoria profética do Senhor, traz. Mas ao mesmo tempo ela também traz outras coisas, que é o quê? Advertência. Tome cuidado que a euforia, a empolgação pelas riquezas dessa terra não entorpeça a tua alma. E agora você esqueça que você foi chamado para ser um ser espiritual e continue então vivendo como um ser carnal, cheio de toda sorte de rivalidade, inveja, disputa, ganância, avareza, e que essas coisas aconteçam e que você perceba. Vou encerrar aqui esse vídeo, que Deus abençoe sua vida, te guarde, que nos conserve em temor. Se você gostou do conteúdo, acha que ele tocou a sua alma e te fez bem, te edificou o espírito, te aproximou de Jesus, considere então, se inscreva no canal, apoie esse projeto, divulgue a palavra, compartilhe, me chame, tem tantos caminhos para a gente conversar aqui, estabelecer um relacionamento, e que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e todos nós, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Até o próximo vídeo.